É muito bom a gente poder estar fora, não, mais uma vez, também não com a ideia de que a gente esteja numa redoma, porque na quarta-feira nós vamos voltar e isso não quer dizer absolutamente nada. Mas, por outro lado, é muito bom a gente separar alguns dias para se alimentar da palavra, para estar mais próximos uns dos outros. Afinal de contas, serão alguns dias que nós estaremos juntos, né? Poderemos nos conhecer muito melhor nesses dias. Então, isso é um privilégio para todos nós. Que bom que os irmãos estão aqui. Graças a Deus que os que chegaram até agora chegaram bem, não tiveram nenhum problema, a não ser o engarrafamento, que isso aí não tinha como evitar, a não ser que nós viéssemos de helicóptero. A minha intenção nessa noite não é falar no tema, isso vai acontecer amanhã de manhã. Então eu queria hoje fazer, na verdade, uma conversa, uma introdução àquilo que nós iremos ver nesses dias. Mas o tema não deixa de ser mencionado, afinal de contas, até que ele venha, é um texto que sai das Escrituras, é um tema que sai das Escrituras, está lá em 1 Coríntios 11, 26, a parte C do versículo. Então não tem como a gente se distanciar muito do tema, porque mesmo que a gente não pregue propriamente dito no texto, pregando as Escrituras não tem como fugir, a gente vai acabar falando sobre o tema mesmo. Mas o texto que eu queria que a gente pensasse nele hoje à noite é o texto de Lucas. Lucas 10. Lucas 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe aos mortos por sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa, dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muito bom. A gente tem aqui uma história, aqui cabe de um exercício mental bem interessante que a gente pode fazer. Tentar imaginar a cena. Jesus estava saindo de uma região, provavelmente da Judéia, indo para Galiléia. Isso era feito de maneira a pé. E eles estão caminhando. Nesse momento, Jesus já havia feito vários sinais, vários milagres. E, naturalmente, muita gente já seguia Jesus aí. E a gente já falou sobre isso. A motivação de muita gente em seguir Jesus era as mais variadas possíveis. Havia aquelas pessoas que estavam interessadas em tão somente receber de Jesus algum sinal, ver alguma coisa de Jesus, algum milagre, presenciar alguma manifestação sobrenatural de Jesus, comer, ver alguma coisa, mas também tinha aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus com a motivação sincera de querer conhecê-lo, de querer saber quem é Deus e tudo isso. Então o texto vai dizer que eles iam caminho afora. Você pode imaginar a cena, Jesus andando ali, umas pessoas ao seu redor. De repente surge um cidadão. O texto deixa isso a entender para nós. Ó. Então, caminhando normal, alguém lhe disse, surge alguém do nada: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha o que ele fala. Olha o que o cidadão fala. Seguir-te-ei para onde quer que fores. O cidadão surge do nada com essa fala: eu vou te seguir para onde o senhor for. O que é interessante, na verdade, não é o que ele diz, mas é o que Jesus responde para ele. Vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que alguém, o seu amigo, o seu colega que não seja crente, chega para você e diz assim: eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir Jesus, esse seu Jesus, eu quero segui-lo. O que você responderia? Qual seria a sua reação? Eu vou dizer a minha. A minha, no primeiro momento, seria: puxa, que joia, que legal, vamos, é isso aí, é isso mesmo.
Joia, muito bom. Uhul, né? O que fez aí atrás. Né? Talvez a maioria de nós, a maioria da gente, reagiria dessa forma. Certo ou não? Sim ou não? Concordam? Mas Jesus não reage assim. Jesus não reage no primeiro momento dessa forma. Olha o que ele responde para o cara. Versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que acontece é que esse homem parece que ele age num ato de entusiasmo, de empolgação. Não tem nada de errado com entusiasmo, irmão, não tem nada de errado. O problema é que entusiasmo não é fé e muito menos arrependimento, é só entusiasmo. Não é conversão entusiasmo, é só entusiasmo. Tem prazo de validade o entusiasmo. Tem prazo de validade. Tem data para começar e tem data para terminar. É o entusiasmo. Tem nada de errado com o entusiasmo, só que o entusiasmo não é conversão. E o que parece é que esse homem age exatamente no momento de entusiasmo. Ele fortemente levado por alguma emoção e decide isso. E o que Jesus responde para ele? Ó, cara, é o seguinte, as raposas têm os seus covis, o seu local de segurança. As aves do céu têm os seus ninhos, a ideia de conforto do ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E literalmente não tinha, porque quando Jesus diz isso, ele havia sido expulso da sinagoga. Lembram? Quando ele lê o profeta Isaías, que ele diz que hoje se cumpriu a profecia. O que acontece com ele na sinagoga? Ele é expulso da sinagoga e não tinha literalmente onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer para ele é que aqueles que o seguiam desfrutavam do mesmo privilégio, da mesma situação, da mesma condição. Ou seja, parece que Jesus tira as forças desse homem. Não é verdade? Irmão, Jesus nunca fez parecer que a aceitação a ele fosse algo agradável, favorável, vou me dar bem. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez parecer que a aceitação a ele fosse algo atraente. Se você olhar, virar uma página da sua Bíblia para trás, você vai ver que no versículo 23, do mesmo livro de Lucas, no capítulo 9 também, diz o seguinte: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Siga-me. O que ele está falando para esse homem é exatamente reforçando o que ele já tinha dito no versículo 23. Ó, tem certeza? Pensa bem, calcula bem os custos. Não é tão simples como parece ser. É muito complicado falar as coisas para Deus nos momentos de entusiasmo, de emoção, de forte emoção. E nós temos a ideia de achar que a fé é algo subjetivo, emocional. Não é. Não é. A palavra se do versículo 23, essa conjunção de condição, é a ideia de que, olha, pensa bem, você não é obrigado a fazer. Mas se você fizer, é desse jeito. Tem cruz, tem renúncia, tem luta, tem dificuldade. E até quando isso? Até que ele venha. Está vendo como a gente faz virar o tema, né? Até que ele venha. Até que ele venha. Então, isso nos remete à questão quando Jesus diz que o caminho é estreito. Lembram disso? Irmãos, o caminho não é somente estreito, ele continua estreito, ele permanece estreito. O problema é que a gente acha que depois de um tempo de conversão, o caminho começa a ficar um pouco mais largo, né? E a gente fica, não, a gente já tem 20, 30 anos de crente, parece que não, agora pode. Isso, não, o caminho ele é no início estreito, ele é ele permanece estreito. Ele sempre será estreito o caminho. Por isso que Jesus nunca fez a aceitação a ele parecer algo atraente, um bom negócio. É um bom negócio. Não é bom negócio. Não é um bom negócio. Se você olha
do aspecto físico, humano, material, bom negócio. Passar por essas lutas, dificuldades, renúncia, cruz, vergonha, morte, é um bom negócio? Por isso que ele vai dizer depois, quem quiser salvar a sua vida, o que é que você tem que fazer? Perdê-la. Perdê-la. Então Jesus nunca fez a aceitação a ele parecer algo atraente, pelo contrário, Jesus sempre foi muito verdadeiro, sempre jogou limpo com as pessoas. Os irmãos entendem esse termo, né? Jogar limpo. Ele sempre jogou limpo com as pessoas. Sempre foi sincero, honesto com as pessoas. Não é tão simples como vocês pensam que é. Existe um preço a ser pago. Você está disposto a fazer isso? O problema é que as emoções, a queda bagunçou com a gente por completo. Por completo. A queda bagunçou com tudo no ser humano. Não somente com a natureza, não somente com as coisas que foram... Não, com toda a estrutura do ser humano. A queda bagunçou com tudo. A ideia de Deus sempre foi que a gente levasse em consideração a razão. Por isso que é um erro achar que a fé é meramente subjetiva, que é emocional, que essas coisas... Quer ver como isso é importante, como a gente valoriza isso? Quando a pessoa diz para você assim, o culto foi uma bênção hoje. Por que o culto foi uma bênção hoje? O que é que está envolvido nessa palavra, o culto foi, nessa frase, o culto foi uma bênção hoje? Pode dizer. O que foi? Oi? Sim, aí o que está envolvido nisso? O sentimento, mas o que é que dá o gatilho? O que é que dispara? O louvor. Eu chorei no louvor. Né? Nossa, foi muito bom. Dificilmente você vai associar o culto foi uma bênção com a pregação da palavra. Na maioria das vezes você associa o culto foi uma bênção com situações do externo que fez com que as suas emoções, alguém falou alguma coisa, te tocou, emocional, não foi, na maioria das vezes não é algo pensado, racional. E a ideia de Deus foi que a gente sempre levasse em consideração a razão. A razão. Você faz o que faz e sabe por que faz. Você obedece a Deus não por causa de situações ou de condições emocionais que lhe são favoráveis, mas é porque você sabe. E aí quando você faz isso, quando você obedece a Deus de maneira racional, não importa o que aconteça, não importa o que você sinta, você faz igual. Não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler assim mesmo. Porque se você for esperar ter vontade para ler a Bíblia, você não vai ler tão cedo, irmão. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou assim mesmo. Porque se você for esperar ter vontade para ir à igreja, eu garanto, você não irá tão cedo. Por quê? Porque não tem a ver com emoção, com sentimento, o fato de eu sentir que eu tenho que fazer. Tem a ver com obediência, obediência pensada. Então é um erro achar que a razão não está envolvida. A queda que bagunça com isso. O centro do homem era a razão. A queda veio e bagunçou com tudo. Quem é o centro hoje? A tendência de ser o centro hoje é emoção. Por isso que as pessoas fazem o que o seu coração está mandando, está sentindo, né? Já ouviram isso? O que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Enganoso, corrupto. Você tem um potencial incrível para se autodestruir. Você é o seu maior inimigo. Por isso que alguém já disse nas suas orações, Senhor, primeiro livra-me de mim mesmo. De mim mesmo. Porque existe em nós uma tendência para nos autodestruirmos, irmãos. E Jesus sabe muito bem disso. Esse homem surge nesse momento de entusiasmo, de empolgação. Quantos votos nós já fizemos, irmãos? Quantos votos nós já fizemos? Quantos apelos não foram feitos? Eu lembro que eu passei por uma situação, uma vez em um congresso. Já era o 3º ano consecutivo que eu ia para esse congresso. E aí, no 2º ano, o responsável por toda a organização pediu para que eu fizesse um apelo.
E aí eu disse assim, o fulano ia tocar uma música de fundo e isso, aquilo, outro, e que ia fazer um apelo. Aí eu disse, só vai me desculpar, se o senhor quiser fazer depois que eu terminar o sermão, você pode fazer, fica à vontade. Mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque esses jovens aí, adolescentes, são os mesmos que estavam aqui ano passado. E aí, a possibilidade deles virem aqui à frente, novamente influenciados pelo som, ou por alguma palavra que eu falar, que é fácil fazer isso, é muito fácil fazer o auditório chorar, vir à frente, é muito fácil fazer isso, irmãos. É só olhar para alguns e ver que tem tendência de, se eu quiser, vão chorar, vão vir aqui à frente, é só botar uma música de fundo, um tom de voz do mesmo nível, é fácil fazer vocês dormirem também. Então é muito fácil manipular. Isso é mais fácil ainda, alguns já estão até dormindo. Então, manipular um auditório é muito fácil. Eu participei eu vou voltar para essa história depois, no final. Eu lembrei de outra. Eu participei de um curso de hipnose uma vez. Eu sou meio louco assim para essas coisas, né? E aí surgiu o curso, mas eu vou lá fazer esse treino. E aí fui, porque eu queria pegar alguma coisa lá. Eu queria ouvir alguma coisa que me desse base para dizer o que eu vou dizer. E aí fui, e o professor lá pediu um voluntário. Eu, professor. Eu estava lá atrás, eu gosto de sentar atrás mesmo, porque atrás é onde as coisas acontecem, né? Eu fui, e aí fiquei na frente lá, aí ele olhou para mim e falou assim mesmo, não vai dar certo. Pode sentar. Eu falei, não, peraí, como assim? Como assim não vai dar certo? Aí ele falou assim para mim, não, é que você não está predisposto. Era tudo aquilo que eu precisava ouvir. Muito obrigado, valeu a pena ter ouvido todo o curso, porque eu queria ouvir isso. É só uma questão de predisposição. É muito fácil, irmãos, é muito fácil produzir nos irmãos certo comportamento de maneira emocional. Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. Nunca apelou para ouvir o que é que as pessoas estavam achando do sermão dele. Eu quero saber como é que as pessoas vão reagir ao meu sermão. Vou fazer um apelo aqui para saber se foi positivo ou não aquilo que eu falei. Pouco importa, Deus conhece o seu coração, sabe do seu coração. Se você vier aqui à frente, se é por motivo racional, convicção, ou se é tão somente motivado por uma música de fundo, algumas palavras colocadas em alguns momentos, manipulação. Jesus nunca manipulou ninguém. Nunca manipulou ninguém. Ninguém tem autoridade para manipular absolutamente ninguém. Principalmente usando como base as Escrituras. Isso não é legal, isso não é legítimo. Isso tem prazo de validade, isso é entusiasmo. É o que esse homem estava fazendo aqui. Surge com essa proposta, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha o que ele diz. E Jesus se empolga com isso? Nem um pouco. Nem um pouco. Pensa muito bem no que você está dizendo. Cuidado com o que você está falando. O que você está falando é muito sério. Muito sério. Cuidado. E aí o que acontece com o segundo? Parece um outro cidadão aí. Só que aqui tem uma diferença no versículo 59. A diferença é que Jesus é que faz o convite aqui. A outro disse Jesus, segue-me. Talvez Jesus deva ter visto nesse homem aí algum potencial, alguma forma de que, não, esse pode ser, né? Dá para ser. E Jesus o convida para segui-lo. Só que aí ele responde de uma outra forma. Olha o que ele responde. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui o português não está do nosso lado. Não ajuda a gente. Por quê? Porque a ideia que o texto passa para nós aqui é que o pai morreu, está morto, está rolando o velório, e ele vai lá participar da cerimônia. O que é que tem de errado nisso? Nada. Ele vai lá participar da cerimônia,
eu vou lá sepultar meu pai e volto. O português não ajuda a gente a entender o que é que está por trás desse versículo 59. Na verdade, o que está por trás aqui é que existiu uma responsabilidade cultural que pesava sobre o filho mais velho, de que era responsabilidade dele, enquanto o pai estivesse vivo, proporcionar ao seu pai um enterro digno. Era responsável, ele estava amarrado a esse costume, algo cultural, estava preso a esse aspecto cultural de que enquanto o pai estivesse vivo, ele tinha que estar ali por perto quando o pai morresse, porque era responsabilidade dele proporcionar um enterro, um velório digno para o seu pai. Isso era uma tradição judaica. E ele estava amarrado a isso. Então tudo indica que o pai estava vivo e sabe-se lá Deus quando ele ia morrer. Permite-me primeiro sepultar meu pai. Ele colocou um obstáculo aí. Colocou, não, eu até quero, mas eu não posso me desvencilhar dele. Só que aí Jesus responde para ele. E dá uma resposta dura, inclusive. A resposta que Jesus dá a ele, no versículo 60, é uma resposta fortíssima, né? Olha o que ele diz. Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Como assim? Mas e aquele mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias, não é isso? Te vá bem na terra. Esse mandamento aí com promessa. Jesus está fazendo uma apologia à desobediência dos pais. É isso que Jesus está fazendo? Não, não é isso. Jesus está quebrando o mandamento, salvo engano, o 4º mandamento. Depois me corrija se eu estiver errado. Se não tiver, eu acho que é o 4º mandamento, primeiro com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem todos os dias da tua vida. E Jesus está fazendo uma defesa a essa desobediência dos pais. É isso que o texto está dizendo? Não, não é. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, deixa os mortos espiritualmente enterrar os mortos fisicamente. Uma outra coisa que Jesus está querendo dizer é sempre terão pessoas que se encarregarão desses afazeres. Sempre terão pessoas. Eu lembro que a gente, quando foi para o campo missionário há 15 anos atrás, eu, o filho mais velho, Dayana, a filha mais velha, sempre tinha aquela preocupação, puxa, meus pais, né? Caramba, e agora? Quem vai cuidar deles, né? A gente tem essa tendência de achar que a nossa presença é garantia de alguma coisa. Que se a gente estiver presente, vai dar tudo certo. A gente tem essa tendência, né, de achar que as coisas só acontecerão se nós estivermos ali presentes. E que nós somos os garantidores da segurança, do cuidado, da proteção. É isso mesmo, irmãos? Não, não é. Quem guarda é Deus. Quem protege, quem cuida é Deus. É Deus. E nós passamos 15 anos fora, voltamos, minha mãe está bem firme e forte, minha sogra também firme e forte. Talvez se nós estivéssemos aqui, nós nem conseguiríamos passar essa sensação de segurança ou de bem-estar. Quem cuida, quem guarda, quem protege é Deus. E o que ele está dizendo para esse homem, sempre terão pessoas que se encarregarão com esses afazeres culturais. Quanto a você, vai e prega o reino de Deus. Vai e prega o reino de Deus. Prega o evangelho. Não o seu reino. Tem muita gente pregando o seu próprio reino, né? Fazendo reinos para si. Muitos líderes e muitos homens que se dizem pastores, na verdade, esqueceram do reino de Deus e têm a intenção de fazer um reino para si, onde as pessoas, as ovelhas, não são ovelhas, são súditas desses reis, né? Desses falsos reis, né? Na verdade, só existe um rei, o rei é Jesus, o Senhor. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus deve ser pregado por esse cidadão aqui, que coloca um aspecto cultural acima daquilo que Deus está fazendo. Isso também abre parênteses para a gente falar algumas coisas sobre a cultura. Nós temos aspectos culturais positivos em cada cultura, existem aspectos culturais negativos. Por exemplo, o carnaval é um aspecto cultural negativo, concordam? Sim. Muito
bom, agora vai ficar bom na gravação ali. Olha, cortou, né? Vai, edita lá. Edita e bota só essa segunda aí. Essa foi jóia. Então, aquilo que a gente já está falando aqui, né? Então, esse cidadão, ele coloca um aspecto cultural acima da vontade de Deus. E às vezes a gente faz isso quase todo dia. A gente pensa que é algo distante da gente, né? Mas às vezes a gente faz isso. A gente prefere dar ouvidos para a nossa cultura ou para a tradição, e às vezes a nossa tradição não tem absolutamente nada de bíblico. Nada, é só tradição. Só tradição, não tem nada a ver com a Bíblia, é só tradição. O problema, não estou querendo dizer que a gente jogue fora as nossas tradições. Pelo contrário, não, as nossas tradições nos ajudam a ter identidade. Elas são boas. O problema é que quando elas se contrapõem com as escrituras. Aí, quando isso acontece, com o que você deve ficar? Com as escrituras, a sua tradição, a sua história familiar, isso deve ficar em segundo plano. É isso que Jesus está falando para esse homem. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, quanto a você vai e prega o reino de Deus. Agora, em que a sua tradição entra em choque com a vontade de Deus, fique com a vontade de Deus, sempre, sempre. Mas isso e aquilo, mas olha só, eu cresci ouvindo isso. Mas a Bíblia está dizendo isso, fique com a Bíblia. Não, e Jesus não está dizendo que os filhos devem desobedecer os seus pais voluntariamente. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo outra coisa. Está falando outra coisa. Ele está se referindo aos mortos espiritualmente que devem sepultar os mortos fisicamente. Né? Ou seja, sempre terão pessoas que se responsabilizarão com essas coisas. Ele não está fazendo uma defesa de que os filhos devem desobedecer os seus pais, de forma alguma. Isso não é isso que Jesus está fazendo. Ele está dando uma outra ênfase aqui. É óbvio que os filhos devem obediência aos pais, devem cuidar dos seus pais, né? Devem manter os seus pais. O que depender dos filhos, os filhos devem ter essa responsabilidade enquanto os pais estiverem vivos de cuidar deles. Então isso é uma outra situação que não é o que está acontecendo aqui. Certo? Então olha só o que acontece com o outro. No versículo 62, 61, e aí a gente vai caminhar para o final. Aí no versículo 61 surge um outro cidadão com o seguinte dizer: seguir-te-ei, Senhor. Ele mesmo se propõe a seguir, mas, já tenho mais ali, mas deixa-me primeiro despedir-me do de casa. Mais uma vez o português não ajuda aqui, não colabora, porque a ideia é que ele vai lá em casa, toma a bênção da mamãe, toma a bênção do papai e volta, né? Eu vou só dar tchau pro pessoal, o que tem? Nada de errado em dar tchau. Vou lá dar um tchau, me despeço deles de maneira formal e aí volto. Só que não é isso que o texto está dizendo, não é isso que está por trás. Essa palavra despedir-me, no original, ela tem uma ideia de se livrar de uma incumbência. Deixa eu vender aquele terreno, deixa eu tirar meu nome do Serasa, deixa eu resolver aquelas questões, deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu deixa eu comprar minha casa, deixa eu me formar, deixa eu casar, deixa eu estabilizar minha vida e aí depois eu vou te seguir. Essa é a ideia. Essa é a ideia de despedir-me, se livrar de uma incumbência. É colocar em questão aquilo que você planejou, é colocar em prática aquilo que você fez. E aí, o que Jesus responde para ele? Na verdade, o que sempre está em questão aqui, a ideia de Jesus quando chama esse segundo homem, lá no versículo 59, a ideia de Jesus é fazer com que aquelas pessoas elas sigam a Jesus de perto. De perto. Só que a resposta que esses homens dão não, Senhor, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela proposta de te seguir de perto, mas a gente está tranquilo, a gente consegue te ver ainda, está meio turvo, meio embaçado, mas dá para te ver ainda, está bom assim. Está na multidão. Está na multidão. Estou no meio, estou com o pessoal, eu te vejo, ainda dá para ver um pouquinho, só levantar um pouco, dá para te ver, está bom assim. Jesus está dizendo, não, aproxima. Chega mais perto, vem junto, essa é a proposta. E aí, o desafio que fica para nós é como é que a gente está seguindo a Jesus? Né? Como é que você está seguindo a Jesus? De perto ou você está conformado em segui-lo à distância? Dá para te ver ainda, consigo ouvir as pessoas falando aquilo que você está dizendo lá na frente. Tá bom assim, deixa aqui. Essa é a resposta que esses homens dão.
Porque Jesus não está falando de coisas importantes, irmão. Eu também não estou falando de coisas importantes. Coisas importantes todos nós temos para fazer aqui, certo? Sim ou não? Sim. E elas devem ser feitas. São coisas importantes, elas devem ser feitas. Só que Jesus não está falando de coisas importantes, eu não estou falando de coisas importantes. O que Jesus está dizendo é prioridade. É diferente. É diferente. Coisas importantes são importantes e devem ser feitas. E Jesus está falando de prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? É disso que ele está falando. Agora, vamos fazer o último exercício aqui. Vamos imaginar que você está nesse diálogo com Jesus. É você nesse diálogo. É você. Imagina a cena. É você aqui. E aí Jesus faz esse convite, segue-me. E vamos imaginar que você coloque aí o seu obstáculo. Não sei qual é. Não sei se você tenha. E aí você numa relação aí de sinceridade, diante desse convite de Jesus, de segui-lo mais de perto, você põe aí que seja aí o seu obstáculo. Qual será a resposta que Jesus daria para você? Para mim? Qual seria a resposta? Será que seria o versículo 62? Olha o que diz o versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por que ele não é apto? Porque aqueles que aram a terra, que era uma ferramenta, que nesse contexto aqui, puxada pela própria pessoa, em alguns casos por um animal, mas em vários contextos aqui na época de Jesus, era a própria pessoa que empurrava o arado. E arar a terra era uma atividade que exigia daquele que estava arando constância. Porque se ele se propusesse a fazer uma linha reta, ele tinha que colocar a mão no arado e fazer aquela linha reta. E ser disciplinado em seguir. Se ele desse algumas olhadas para o lado ou para trás, quando ele fosse olhar para frente, ele já tinha saído da linha. Ele já tinha perdido o rumo. Porque é necessário que aquele que colocou a mão no arado, ele seja constante naquilo que ele está fazendo. Irmãos, aqui para nós, baixinho, para que ninguém nos escute. Se tem uma coisa que muitos de nós não é constante. Tudo nos desanima. Qualquer coisa nos tira o ânimo. Qualquer coisa nos tira a força. Qualquer coisa nos coloca para baixo. Tudo nos desanima. Qualquer coisinha já é motivo para desistir, desanimar. Quer saber, não vou mais. É ou não é? E o que Jesus está dizendo é que é o seguinte, irmãos, colocou a mão no arado, fez isso, então segue, não importa se vão ter pedras no caminho, não importa se vão ter outras vozes querendo te puxar para o lado, olhar para cá, olhar para... Se colocou a mão no arado, você está seguindo a Jesus, segue em frente. Não desanima. Não é fácil, é difícil, tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. Não desanima. Continua. Até quando, pastor, tem que suportar isso? Está aqui, ó. Até que ele venha. Puxa, mas está difícil, pastor. Sim, é difícil mesmo. Quem disse que ia ser fácil? Onde que está na Bíblia? Em algum lugar que tem alguma promessa, vai ser tranquilo, vai ser light. Faz que nem meu irmão, não. Carrega a tua cruz, caminho de isopor a favor do vento e tem rodinha. Isso é qualquer coisa menos cruz. Cruz tem dificuldade, irmãos, tem luta. É difícil mesmo. Ninguém disse pra gente que ia ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nisso que a gente tem que se agarrar e vamos em frente. É nisso, irmãos. Essa é a proposta de Jesus. Então é gente que se adequa a essa mensagem, não é o contrário. Não é o contrário. Então eu e você, a gente tem que olhar para esse texto, a gente tem que se encaixar nele, se adequar a ele.
E não é o contrário. Vou pegar esse texto aqui, eu vou adequá-lo àquilo que eu entendo, àquilo que eu... Não pode, você não pode fazer isso, não dá certo, não vai dar certo. Senão você vai ter a sua Bíblia. E se é a sua Bíblia, desculpa, mas eu não quero ler. Não quero, não me interessa. Nem a minha. Se eu mostrar a minha Bíblia para você, não leia. Não perca tempo querendo saber. Leia a palavra de Deus. Se importe com o Evangelho. A palavra de Deus. Irmãos, então a gente vai ter aí esses três homens. Infelizmente eles representam muito daquilo que acontece no nosso meio. Um se dispôs num momento de muito entusiasmo, o outro se dispõe a seguir, mas coloca logo em seguida a sua dificuldade, o outro Jesus chama, mas ele também coloca as suas prioridades. Então, esses homens, na verdade, em algum momento da nossa história, acabam nos representando. E o modelo de homem e de mulher que Jesus busca e quer é um homem e uma mulher que se entregue e se coloque à disposição para fazer a sua vontade até que ele venha. Não é fácil, isso exige de nós disposição, desejo de servi-lo e de buscá-lo. Mas não desanimem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso por si só já basta para que a gente viva uma vida justa, sensata e piedosa. Amém? Vamos orar?